A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 1 ao versículo de número 6, que vai nos dizer assim: Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregariam a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós observamos que os principais sacerdotes e os escribas, eles queriam tirar a vida de Jesus. Eles queriam destruir o Filho de Deus. Mas nós sabemos que o que é propósito de Deus, irmãos, ninguém destrói. O que é propósito de Deus, ninguém anula, ninguém desfaz. Muitas pessoas podem até tentar destruir o propósito de Deus na sua vida. Muitas pessoas podem até servir de oposição no teu caminho, muitas vezes. Mas eu quero te dizer uma coisa, só acontece na sua vida o que Deus permite. Nenhuma inveja é maior do que o que Deus tem com você. Nenhuma praga é maior do que o que Deus tem com você. O que Deus tem designado para a sua vida é maior e é melhor. Jesus só foi entregue aqui, irmãos, nas mãos dos religiosos, porque era um propósito de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida, ou que vierá acontecer, é porque é um propósito de Deus, e nenhum inimigo vai conseguir ter êxito nos planos dele contra a sua vida, se Deus não tiver um plano maior nisso. A Bíblia diz, irmãos, que eles procuravam aqui uma oportunidade para matar a Jesus. Mas eles temiam por causa do povo. E quando eles estavam ali, irmãos, pensando como era que eles conseguiriam destruir Jesus, um dos 12, que era Judas, que foi designado para ser o traidor, chegou ali para oferecer a entrega de Jesus. Você sabia que até mesmo quem tenta te prejudicar coopera para o propósito de Deus na sua vida? Eu vou repetir para você entender. Quem está tentando te prejudicar está cooperando para o propósito de Deus na sua vida. Até Judas cooperou para o propósito de Deus na vida de Jesus. O Judas que estiver no teu caminho, que está pensando que vai conseguir destruir o propósito de Deus na sua história, que vai conseguir validar a promessa de Deus na sua vida. Deus está dizendo: eu, o Senhor, uso até ele para que o meu propósito aconteça na tua história, e nada do que eu determinei na sua vida cairá por terra. Nós sabemos, irmãos, que estava designado a Jesus morrer na cruz. Jesus morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Era necessário isso acontecer com Jesus. Muitas vezes não entendemos quando o diabo entra no coração de pessoas, como aconteceu aqui no caso de Judas. Porque a Bíblia diz isso de maneira clara, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. O diabo se apoderou, irmãos, daquele homem, e Deus permitiu. Você tem que entender que o Judas, que está com o coração inflamado pelo diabo, que tem se levantado contra ti, que tem tentado destruir o propósito de Deus na sua vida, é uma permissão de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Eu sei que às vezes é doloroso, irmãos, quando paramos para analisar que Judas era um dos 12, era um dos que sentava à mesa. Era um dos que Jesus havia escolhido para caminhar lado a lado com ele. Às vezes, você se entristece porque Judas é uma pessoa que era para te apoiar, é uma pessoa que sabe da sua luta, é uma pessoa que já comeu do seu pão, é uma pessoa que você já confiou, mas Deus está dizendo: saibas que nenhum Judas anula a minha promessa. Mas muitas vezes eu permito Judas passar na sua vida, não é para destruição, é para cumprimento daquilo que eu tenho contigo. Judas, irmãos, ele
foi usado para que o propósito de Deus acontecesse. Você sabia disso? Tem gente que está pensando que está lhe prejudicando. Tem gente que está pegando o seu nome, está fazendo fofoca, está fazendo contenda. Tem gente que está vendendo sua amizade logo ali. Tem gente que não está valorizando, que está se levantando contra ti. Mas Deus está dizendo, tudo isso faz parte do meu propósito. Eu transformo aquilo que era para ser terrível em um propósito, em um testemunho. Jesus sofreu, sofreu. Jesus foi entregue. Mas Jesus ressurgiu, ressuscitou. Ele está vivo. E tudo aquilo precisava acontecer para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso para falar com Deus, para que hoje nós pudéssemos ter o direito à salvação, para que pudéssemos ser comprados pelo sangue. Você só foi comprado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, porque alguém se levantou contra ele. Rabacandaracandaраia. Às vezes Deus vai permitir alguém se levantar contra você e vai parecer que é o seu fim. Vai parecer que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Vai parecer que o inimigo está triunfando, mas Deus está dizendo, não esqueça que tudo faz parte de um propósito. Tem momentos que nós nos sentimos desamparados por Deus. Tem momentos que nós pedimos, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não queria passar por isso, eu não queria sentir essa aflição, essa dor, esse sofrimento, passar por essa calúnia, passar por essa adversidade. Mas, irmãos, que o propósito de Deus aconteça na nossa vida conforme a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Jesus, ele orou. Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia que não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Que seja o que o Senhor designou para a minha vida. Porque Jesus entendia que os propósitos de Deus, humanamente falando, muitas vezes não dá para ser compreendido. Mas quando nós vivemos é o melhor para a nossa vida. Jesus também se sentiu desamparado. Quando ele estava ali na cruz, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Tudo aquilo fez parte de um propósito. Você já parou para pensar que todas as dores, que todas as lutas, que todos os levantes, que tudo aquilo que parece que veio contrário para te destruir, pode ser um propósito de Deus para que você viva algo maior na presença dele? Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que estão prestes a viver algo maior na presença do Senhor. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem um grande propósito para cumprir na sua vida. E às vezes você tem orado pedindo, Senhor, tira ajuda do meu caminho. Senhor, tira os perseguidores, tira os principais sacerdotes. Tira os capitães, tira os fariseus, tira aqueles que estão se levantando contra mim para tentar me destruir. Às vezes Deus não tira e a gente não entende, irmãos. Se Deus tem poder para me livrar, por que ele ainda não tirou fulana, não tirou ciclano do meu caminho? Deus está dizendo, você já parou para analisar que eles podem estar fazendo parte de um propósito que eu tenho contigo? Você já parou para pensar que quando eu quero eu uso até os adversários? Eu transformo o mal em bem? Declare comigo, eu sirvo a um Deus que transforma o mal em bem. Eu sirvo a um Deus que transforma o mal em bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É todas as coisas, não é somente as coisas boas. Você já parou para pensar nisso? O versículo diz que todas as coisas, sem exceção. O que é bom e o que é ruim vai contribuir para o teu bem. Os teus inimigos podem estar achando que estão triunfando. Os teus inimigos podem até pensar que estão te arruinando, mas Deus está dizendo, tudo isso está fazendo parte do meu propósito. Judas, ele foi entender-se ali com os principais sacerdotes, com os capitães, sobre como entregar a Jesus. Olha, aquilo que os religiosos queriam, mas estavam temendo por causa do povo, agora estava vindo até eles para que eles fizessem, porque a vontade deles era matar Jesus, mas eles não tinham como, porque eles temiam por causa do povo. E agora um dos 12 vem até eles e oferece aquilo que eles queriam. E é claro, meu irmão e minha irmã, que eles iriam aceitar. Quem olha aqui pensa o quê? Jesus está perdendo batalha, humanamente falando.
Deus não está trazendo socorro para o seu próprio filho. Quantas vezes o inimigo lança na sua mente: Deus não traz socorro para você. Você não é filha de Deus? Você não é filho de Deus? Cadê Deus que não te livrou dessa calúnia? Cadê Deus que não abriu essa porta ainda? Cadê Deus que ainda não curou? Cadê Deus que ainda não restaurou? Cadê Deus? Muitas vezes o inimigo vai querer colocar questionamentos na nossa mente e no nosso coração, mas o Senhor está dizendo: não aceite. Lembre-se que tudo o que você está vivendo faz parte de um propósito, e que o propósito de Deus é maior e melhor do que o seu. Declare comigo: os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Imagina comigo, irmão, se Judas não se levanta contra Jesus. Imagina comigo se os principais sacerdotes, os fariseus, capitães, aqueles que queriam prender, que queriam destruir a Jesus, se eles não conseguissem ter êxito, quem morreria pela humanidade? Quem se entregaria de maneira voluntária, sem pecado? Irmãos, na terra não tem homem, não existe nenhum ser humano que possa fazer isso, somente Jesus. E Deus, como sabe de todas as coisas, ele sabia que a morte de cruz era necessária para Jesus. Deus, ele sabe o que está fazendo mesmo quando você não entende. Deus, ele sabe o que está fazendo mesmo quando parece que os inimigos estão triunfando. Talvez você entrou aqui assim: Deus, eu tenho achado que os meus inimigos estão triunfando. Senhor, eu não estou entendendo por que tanta humilhação. Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor ainda não me defendeu. Se o Senhor disse que eu estou certo, se o Senhor disse que pelejaria por mim, se o Senhor disse que mostraria que é na minha vida, por que o Senhor não está mostrando? E Deus está dizendo: para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. E todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Mesmo que pessoas se levantem contra você, não esqueça dessa palavra: vai contribuir para o teu bem. Mesmo que você passe por adversidades, vai contribuir para o teu bem. Pois o propósito de Deus é maior do que o seu. Declare comigo: o meu Deus vê de maneira diferente, o propósito dele é maior que o meu. O meu Deus vê de maneira diferente, o propósito dele é maior do que o meu. Versículo 5. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Olha os inimigos aqui, irmãos, agora eles estão se alegrando. Se alegrando. Porque eles conseguiriam destruir o homem justo. Às vezes parece que a vida está sendo injusta. Às vezes parece que Deus está sendo injusto. Às vezes parece que tudo está conspirando contra nós e os ímpios estão triunfando, estão se alegrando, mas Deus está dizendo: a alegria deles é passageira, é rápida, não tardará de passar, mas a tua é eterna. Eu tenho um propósito maior. Tem gente que está pensando, guarde isso na tábua do seu coração, que está lhe destruindo, mas não está. Está lhe fortalecendo, está lhe fazendo crescer. Rabacandaracandaráia. Este propósito, meu irmão e minha irmã, não nasceu no coração dos homens, não. Este propósito primeiramente nasceu no coração de Deus. Era necessário Jesus morrer por toda a humanidade. Parecia que os inimigos estavam triunfando, mas era propósito de Deus. Deus diz para você hoje: é o meu propósito, são os meus desígnios. Você não entende, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que é melhor para a sua vida. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Nenhum dos meus planos, diz o Senhor, podem ser frustrados, podem ser impedidos. E quando eu quero, eu uso até os adversários, eu uso até Judas. Quando eu quero, eu uso os fofoqueiros, contendeiros, caluniadores, perseguidores. Irmãos, quando Deus ele quer, ele usa até os nossos adversários, os piores deles. Você lembra quando Balaão ele tentou amaldiçoar os filhos de Israel? A Bíblia diz que o próprio Deus usou a boca, irmãos, de Balaão, e ele proferiu palavras de bênção. Hoje Deus diz para você: eu sou Deus que quando eu quero eu uso até adversários. Então não se preocupe com o que é oposição. Não se preocupe com o que é contrário, que está no teu caminho para tentar te fazer perder batalha. O que tem de pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que não estão entendendo as fases que estão passando, que estão achando que os inimigos estão triunfando, que estão achando que não vale a pena prosseguir, que não vale a pena continuar. E Deus está dizendo: a alegria dos teus adversários é passageira. Tudo isso faz parte de um propósito. Eles vão ter que ver a minha glória na tua vida. Eles vão ter que ver que eu sou Deus, que transforma maldição em bênção. Irmãos, cada um vai dar conta de si. Cada um vai pagar pelo mal que fez. Mas Deus, ele é pelos justos, pelos retos, por aqueles que tentam andar com integridade na presença dele.
E ele está dizendo para você, tudo faz parte de um propósito. Eu não te esqueci, não te abandonei, não te rejeitei. E outra coisa, eu não sou indiferente à sua dor. Eu não sou um Deus que deixo com que os teus inimigos tenham êxito e você perca. Deus, ele não tem, meu irmão e minha irmã, alegria no nosso sofrimento. O que Deus tem reservado para a nossa vida é maior. O que Deus tem reservado para a nossa vida é melhor. Muitas vezes o percurso para chegarmos ao propósito de Deus vai ser doloroso. Muitas vezes a gente não vai entender a forma de Deus trabalhar, como é que Deus vai trabalhar, o que Deus vai fazer. Mas eu te digo uma coisa, confiar em Deus é o melhor. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para a sua vida. Judas começou a buscar uma boa ocasião para entregar Jesus sem tumulto, achando ele que ele sairia em vantagem e Jesus seria destruído. Alguém está olhando para você, está pensando que vai sair em vantagem. Alguém está olhando para você e está pensando que você vai ser destruído, que você vai ser destruída, mas Deus está dizendo, está enganado, está enganada. Assim como eu estive com meu filho amado Jesus Cristo, eu estou contigo. Assim como Judas foi rejeitado, tem pessoas que estão sendo rejeitadas. Irmãos, Deus, ele sabe quem é quem, não se preocupe. Ele está contigo e ele vai te dar vitória. Tudo que aconteceu na história de Jesus, ele morreu na cruz, ele sofreu por mim, por você, faz parte de um propósito. Porque se Deus quisesse, ele mandava 12 legiões de anjos. Como o próprio Jesus disse, e livrava Jesus de tudo aquilo. Se Deus quisesse, ele destruiria e acabaria com tudo, irmãos. E acabou, e ninguém tocaria no filho dele. Mas toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda traição fez parte do propósito de Deus. As dores que você está enfrentando, que você está passando, não fugiu do controle de Deus, mas fazem parte do propósito de Deus para a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Depois de toda a dor, depois de todo o sofrimento, você vai ver o que Deus ele vai fazer a partir de agora na sua história. Assim como Jesus, ele conseguiu vencer, você também vencerá. Porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E tudo aquilo que pessoas têm levantado contra você está cooperando para o teu bem, para que o propósito de Deus se cumpra na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecermos, Pai, pela tua bondade, fidelidade, misericórdia. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado para conosco, mesmo em meio a tribulações, em meio a levantes, a adversidades. Os teus filhos precisam entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo contribuirá para o bem deles. Tudo acontecerá conforme aquilo que o Senhor designou. Quem está triunfando, Pai, na história deles não são os adversários, não é o inimigo das nossas almas, mas é os teus propósitos, Pai, que estão acima de todas as coisas. É a tua vontade, é o teu querer. Quando o Senhor quer, o Senhor usa até os inimigos para nos dar vitória, para que a vitória chegue na palma das nossas mãos. Eu não sei quem é que o Senhor vai usar, quem o Senhor está usando, mas eu sei de uma coisa: tudo vai cooperar para o bem do teu filho e da tua filha, e eles vão viver os teus propósitos. A obra não ficará, Pai, pela metade, mas o teu nome será glorificado na história deles de maneira especial. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. O Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se
rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os Seus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de Teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Os propósitos de Deus são maiores, são melhores do que os seus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda as fases difíceis, elas são necessárias para que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida. Deus estava no controle de tudo o que estava acontecendo aqui. Até aqueles que tentam te prejudicar, eles são usados como um instrumento para que o propósito de Deus aconteça na sua vida e o nome do Senhor seja glorificado na sua história. Deus não perde o controle de nada e Ele vai te dar vitória de maneira completa. Não são os teus inimigos que vão triunfar, mas quem vai ter o nome dele glorificado na sua vida e vai triunfar sobre a sua história será Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.